Olá, seja bem-vindo novamente a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, nós trazemos sempre aqui assuntos que são de interesse de gestores e futuros gestores. E o assunto de hoje é extremamente interessante, importante e atual, porque nós vamos falar sobre conflitos. E principalmente conflito dentro da empresa, que é o que nos interessa mais. E para isso, convidamos Sônia Regina Ligieri, que é uma especialista no assunto, não em criar conflitos, mas em administrar conflitos, não é, Sônia? Uhum. A Sônia é psicóloga, tem muita experiência na gestão de relacionamento com clientes, através de atividades de planejamento estratégico, orientado para o mercado, processos e para pessoas. Ela tem especialização em estresse e doenças psicossomáticas, MBA em negócios e é especialista em comportamento organizacional. Então é uma pessoa que vai poder falar com muita autoridade sobre esse assunto. Sônia, muito obrigado por você ter comparecido, agradeço bastante. E vamos explorá-la um pouquinho aqui, viu, Sônia? Vamos explorá-la para falar um pouco sobre conflito, não é? E, Sônia, a primeira pergunta que eu faço: quais as razões para tratar o tema gestão de conflitos na empresa? Eu quero dizer o seguinte: por que esse tema é importante, principalmente para gestores? Por que é que nós estamos falando hoje sobre esse assunto? Pois é, na verdade, o que mais me atraiu para focar este assunto está absolutamente relacionado ao momento que as empresas vivem hoje. Nós todos vivemos num cenário absolutamente competitivo e o diferencial e aquilo que vai agregar algo, principalmente para essa área de serviços, são as pessoas. Então, o que faz a diferença na gestão de serviços são pessoas. Então, eu integrei toda a gestão de conflitos a uma abordagem onde eu tenho a empresa buscando uma sobrevivência sustentável através de pessoas, promovendo serviço. A empresa precisa fidelizar clientes, precisa abrir mercado, precisa fazer, enfim, todas as questões relacionadas à empresa. E pessoas, nunca nessa história de mercado e de competição, nunca foi tão importante para as organizações, na verdade, construir um novo olhar sobre a maneira que se faz a gestão de pessoas nas empresas. Okay. Então, essa foi uma boa razão. Vamos. E outra coisa também que eu considero importante, professor, é que, na verdade, assim, eu posso investir muito em propaganda, eu posso investir muito para o cenário externo, mas enquanto a empresa não conquistar o seu mercado interno, ela tem muito mais dificuldade de obter resultados. Entendi. E para conquistar esse mercado interno, ela precisa ter uma visão muito clara do que acontece com a companhia. Uhum. Por quê? Hoje, o desafio é muito maior para lidar com pessoas, o desafio é muito maior para fazer gestão de conflitos, porque a empresa que atua na área de serviço, a empresa de serviços, principalmente, para prestar serviço, para vender, na verdade, ela precisa do comprometimento, do compromisso das pessoas. O compromisso hoje não é mais por obediência, né? É verdade, então esse é um grande atrativo. Como era antigamente, né? Exatamente. A empresa tem vários paradigmas ali dentro, né? Uhum. E muitos desses paradigmas acabam gerando conflitos no dia a dia. Sim. Conflitos que reduzem um pouco a produtividade e impactam negativamente no resultado da empresa. Quais são esses paradigmas que mais aparecem dentro da empresa que dificultam ou que geram conflitos dentro da empresa? Uhum. O que eu tenho observado e vivido na prática, muitas vezes, é que o primeiro paradigma está relacionado à empresa investir. Muitas vezes ela tem muito clara a necessidade do mercado e de que ela tem que se reinventar, ela tem isso racionalmente. Ela sabe que ela precisa se reinventar, ela sabe que ela precisa mudar algumas práticas, o empresário, o executivo concorda que ele tem que fazer alguma coisa diferente, mas fica só no papel, na maioria das vezes. Alguns empresários que eu tenho trabalhado hoje, e no processo de consultoria, nós identificamos assim, muito claro quais são os conflitos entre aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu preciso para atender o mercado e para sobreviver, e a minha realidade interna. Sim. O que muitas vezes se observa, e é uma questão crítica hoje das empresas, é que o meu sonho, o meu propósito, no sentido de buscar resultado, muitas vezes eu quero isso brilhantemente, eu desenvolvi uma estratégia
um modelo mental para construir um modelo de negócio lindo e na prática eu continuo agindo como há 10 anos atrás, com as mesmas regras, com as mesmas metas, com a mesma maneira de lidar com processos, com sistemas absolutamente obsoletos. É muito comum, esse é um grande paradigma que nós vivemos, é mais ou menos como a nossa casa, né? Então, eu tenho uma casa para administrar, eu tenho família, eu tenho amigos, eu gosto muito eu acho muito bonito alguns modelos. E na prática, eu continuo adotando o modelo que eu adotava 10 anos atrás. Entendi. Então, eu quero que a pessoa que cuida da minha casa trate as coisas como eu gostaria. E que, né? Então, assim, esse é um paradigma. Parece assim que eu costumo fazer um paralelo com a tecnologia, né? O maior paradigma, um dos paradigmas que eu vivo hoje. Hoje nós temos o mundo na nossa mão com o mobile, com toda essa telefonia móvel, principalmente mobile, né? Os próprios profissionais de TI têm muita dificuldade de lidar com o mobile, com essa tecnologia. Olha um paradigma que nós temos. Nós somos de uma história onde uma pessoa sênior, normalmente ela teria aí 5, 6 anos de experiência para poder ter uma promoção, para fazer uma carreira, né? Uma pessoa de mobile, ele tem com 2 anos, ele já é um sênior. Já é rapidinho, né? Rapidinho. Então, olha como é que eu lido na empresa com esse... Isso é um conflito. Para aquele profissional e principalmente para quem atua na empresa no papel operacional ou estratégico, não importa. É um conflito. No sentido de se preparar para entender quais são os anseios, as expectativas desse profissional, para que ele continue comigo. Lógico. Tá certo? Então, eu acho que nessa linha... O conflito é inerente ao ser humano, não é? Isto é, quando existem 2 pessoas juntas, provavelmente há um grande potencial de surgir um conflito. Eu diria até que nem precisa ter 2 pessoas, uma só, porque às vezes ela tem conflito com ela mesma, né? Como tratar esse tema tão complexo na empresa que é o ser humano dentro da empresa e o conflito? Até uma brincadeira, né? Eu falo, primeiro vamos cuidar dos nossos fantasmas, né, Gapari? Então, o primeiro conflito comigo mesmo, né? Mas você tem toda a razão. E a outra questão é, nós somos de uma cultura que nunca a gente estudou isso, nunca ninguém nos ensinou. Na nossa história, eu costumo dizer assim que quando a criança nasce, cresce, se torna um adulto, ele olha alguns modelos, ele tem o pai, ele tem o professor, tem o primeiro chefe, enfim. E com base nisso, até para justificar e fortalecer o que você colocou com relação às pessoas, nós não temos esse aprendizado, nós aprendemos meio que, assim, no dia a dia. Tentativa e erro, não é? Tentativa e erro. E é como eu falo, nos tornamos adultos com todos os fantasmas e coisas boas, né? Tudo aquilo que nós misturado. Criamos um modelo de valores e agimos e julgamos. Então, isso tudo vai para a empresa, né? Todo esse contexto de formação, né, como indivíduo e como ser humano, e como indivíduo adulto, fica na empresa. E a empresa, ela tem hoje uma missão que é difícil, eu reconheço, porque nós somos únicos. Se por um lado nós somos a maior e melhor tecnologia do universo, nós somos perfeitos como tecnologia, né? É verdade. O hardware, o software, a nossa rede, tudo é fantástico. Funciona, eu digo que nós temos que agradecer isso diariamente. Você precisa saber usar, né? E nós não aprendemos a usar, aprende por erro, por tentativa e erro. E para as empresas, para mim hoje o que é o maior diferencial é que que nós possamos ampliar a consciência das empresas de que não adianta querer apertar um botão para buscar compromisso das pessoas. Não é uma regra que vai mudar e vai fazer. Você hoje tem que ter primeiro essa consciência de que você tem que ter um outro olhar. Que olhar é esse? O que essas pessoas esperam? Quais são expectativas, interesses? Por que esse mal-estar? Por que esse mau humor? Por que tanta falta por doença? Né? Porque lá atrás... Eu digo, lá atrás, há um pouco mais de 3 anos, né? Eu falo que os executivos lá, mais algum tempo atrás, ninguém faltava. Não tinha esse nível de absenteísmo, de afastamento. Se você pegar hoje o custo da doença, né? Ele é imenso nas empresas. Grande, a sinistralidade é alta. Por quê? Porque, aliás, até em linha com a psicossomática, que eu acredito plenamente, eu vejo que as empresas hoje elas têm um desafio, elas têm que aprender a ler gente. Desculpe falar de uma maneira
assim, Mas é isso mesmo. básica. Ela é gente. Tem que entender as Porque, pessoas. exatamente. É olhar e falar, bom, o que acontece no conflito? São diferenças. Esse conflito não existe na empresa. Todo nós, como você falou, o conflito ele é nosso, é do humano, é humano. A questão é, eu quero resolver ou eu quero mostrar que eu estou resolvendo e não faço nada? Nós não temos a cultura do confronto, de olhar e dizer assim, olha, não gostei disso, não concordo, isso aqui, não gostei dessa ideia, essa ideia não me parece boa. Porque na nossa cultura, quando você diz isso, é como se você não gostasse da pessoa. Eu sei. Então tem uma confusão danada entre o pessoal e o profissional. O profissional, né? Quer dizer, não é assim, olha, eu gosto muito de você, Gasparetto, eu te amo, mas isso aqui eu não Profissionalmente, gostei. Isso aqui eu acho que pode ser melhorado. Então tem que primeiro, eu costumo dizer, primeiro se coloca um pouco na pele do outro, né? Eu costumo dizer assim, vamos pôr a sandália havaiana todo mundo, sem fazer propaganda para a Havaiana, tá? Vamos baixar a bola e não entender que eu posso conhecer muito de muitas coisas, que eu aperto um botão no santo Google e eu aprendo também. Agora, gente, eu preciso ler. Né? E ler em que sentido? Por que eu tenho uma meta que eu não estou atendendo? Quantas pessoas estão mobilizadas para isso? Que conflito eu estou provocando? E que conflito essas pessoas provocam, que são naturais, como que eu ajo em cima disso? Né? Quer dizer, por que esse afastamento? Por que... Você já viu como a moçada faz doenças? Eu tenho alguns trabalhos nessa linha. Hoje as empresas, principalmente as empresas que trabalham, que tem aí um perfil de população mais jovem, o nível de sinistralidade, de uso de absenteísmo é muito alto. É muito alto. É gastrite, é dor de estômago, é gastrite, é pânico, e uma série de coisas. Que não seria normal no juventude. O tendinite, alerta, tem pessoas que não têm o número de toques suficiente, mas ele faz alerta. Então eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque essa geração das empresas hoje é uma geração que tem outras expectativas. Ela não trabalha só pelo... O medo eu vou deixar de lado esse tema para um outro momento. Mas tem questões que hoje as empresas têm que olhar, né? Para entender que conflitos ela não consegue lidar e ela dá vários apelidos. Eu tenho problema de comunicação, olha, eu tenho problema de perfil, as pessoas não têm gente boa. Então, existem alguns apelidos, não que não existam questões a serem resolvidas, né? Tá certo. Mas fica mais fácil adotar o conflito, adotar que eu tenho questões para resolver dentro da empresa. Tá certo. Um dos paradigmas que se encontra em algumas culturas empresariais é aqui não temos conflito. Do tipo assim, abafam o conflito, né? Na nossa empresa nós não temos conflito. Como quebrar esses paradigmas na cultura organizacional da empresa para que elas possam lidar com o conflito no ambiente de trabalho, que o conflito vai existir sempre, né? Como quebrar esses paradigmas na cultura? Olha, perfeita a sua pergunta, gostei muito. Por quê? Porque na nossa cultura, como você falou, é comum, em especial alguns empresários, nós não temos problema. Nós não temos conflito. Eu vejo que existe um receio na nossa cultura até de falar a palavra conflito. Conflito parece que é palavrão. Não é palavrão. É uma situação, uma realidade. É uma realidade. E o conflito é extremamente positivo. Não imagino alguém criar alguma coisa se não houver um conflito. Lógico. Não é? É verdade. Então, não existe um ser humano que cria, que inova, que está vivo, que não tenha conflito. Porque, então, voltando exatamente à sua pergunta, ainda, lamentavelmente, nós temos muitas situações que a empresa ela ignora, ela não aceita que ela tem conflito, e quando ela entende que ela tem o conflito, ela não quer enfrentar. Porque enfrentar é uma agressão. É uma agressão até porque é politicamente educado, né? Tem aí uma combinação de comportamento, de atitude educada, como se você mostrar, se você faz o enfrentamento, é como se você quisesse uma briga, e não é uma briga. Não é uma briga. Óbvio, eu estou falando de uma situação normal, que eu acredito que é possível. Né? E tenho vivido situações onde isso é possível. Aliás, o americano faz isso brilhantemente. E a cultura... Né, tem culturas diferentes. A cultura do americano na empresa, que é uma história maior, começa pela relação de feedback.
Então, quer dizer, para trabalhar conflito, eu venho da área de educação, eu acredito na educação, eu acredito que na empresa nós temos que trabalhar cada vez mais um processo de educação como adulto e como cúmplice de um modelo de resultados. E para isso eu tenho que respeitar o outro e educar, mostrar isso, que para a cultura é importante que tenha... Eu costumo dizer o seguinte, Gasparetto, se eu falar aqui dentro, eu vou falar no bar da esquina. Se eu não disser aqui o que eu penso e tentar mudar este ambiente para que todo mundo possa estar bem, eu vou no bar da esquina e falo. O que é pior, né? É pior. Aliás, eu já vivi N situações, ou seja, aliás, o nosso público todo deve ter vivido situações. Eu tenho algumas até em cuidado dos supermercados, né? Que você está na ponta lá e fala, poxa, mas aqui tem fila. Aí a pessoa diz assim, mas aqui é só o dono que quer ganhar, aqui não sei o quê. Então, se eu não der oportunidade para as pessoas dentro da empresa identificar esse conflito, fazer a leitura de gente, olha, fica um pouco mais... O desafio fica maior para poder obter resultados. Porque tem uma coisa do ser humano que é o máximo. Nós somos altamente manipuladores, né? Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. E você vai achar que eu sou o máximo. Porque nós somos assim. Não tem crítica nisso. A questão é como é que nós aprendemos a ler isto, né? Buscar cumplicidade não é uma coisa fácil. Não é fácil, né? Você falou uma coisa importante que é a cultura do feedback, né? Que nós não temos muito aqui, porque quando se ouve falar em feedback, é crítica negativa, né? Isso, que aliás é o que mais acontece, né? Mas agora a gente chega no ponto assim central. Qual é o papel dos líderes nesse processo todo de conflito? Quer dizer, como ele atua, como ele age, o que ele deve fazer, enfim, qual é o papel dele? O papel do líder para mim ele é vital. É ele que conduz, é ele que dá o tom. E não é para mim, né? É só conversar com alguns autores poderosos que são nossas referências, né? Peter Drucker, que é uma das pessoas um dos autores cientistas, né, da área do comportamento, o Michael Porter, quer dizer, o Gary Hamel, que eu gosto demais dele em todo o processo de inovação. Então, a liderança, aliás, ela é essa constatação, essa confirmação de que o papel da liderança aliás, é a tradição de toda a hierarquia, desde a história do mundo e do mundo das empresas. Então, quando eu pego a história das empresas, a questão da liderança e da estrutura, as relações de poder, os papéis. E das pessoas, que no processo de formação, elas têm os pais, os professores, quer dizer, nós também somos de um modelo de usar pessoas como referência, temas como referência, enfim, nosso processo de formação também é baseado em referências. Então, quando você tem na organização, a liderança... Às vezes ele não sabe que ele tem esse papel e às vezes ele não aceita que ele tem esse papel. E hoje nós temos ainda um apagão de líderes, aliás, nesse sentido, nós temos ainda um apagão. E sinto que falta muito esta consciência, né, Gasparetto? Porque uma coisa, é muito simples falar, aquela pessoa está muito mal, o desempenho não gostei, o líder ainda se baseia muito nos seus valores para poder fazer julgamento. Para poder avaliar o outro, né? Exatamente. E eu vejo muitas vezes situações que isso sempre houve, não é agora. Então o líder, ele avalia, se eu gostar de você está muito bom, se eu não gostar, eu vou... Dar um jeito de deixar você de lado. Isso nas organizações em geral acontece, né? Mas eu vejo o papel do líder, acho que se eu tivesse hoje, eu gostaria de criar uma escola de líderes só para falar do novo olhar. É isso que eu faria. Tá certo. Agora, a gente está falando da responsabilidade do líder, mas as pessoas envolvidas no processo também têm as suas responsabilidades, né? Sim. Qual a responsabilidade dessas pessoas envolvidas nos conflitos dentro da empresa? Sim. De novo, a liderança dá o tom, a liderança faz. Agora, o que eu sinto é que as pessoas, primeiro, melhorar o nível de informação, né? O nível de base mesmo. Porque hoje nós sabemos, assim, eu ainda vejo uma formação muito capa de revista. Sim. Até pelo movimento de mercado, do cenário, a empresa é um organismo vivo. Nós só repetimos aí na empresa o que está acontecendo fora. É verdade. Então, só mudam as dimensões. Então, o que eu
vejo que existe uma responsabilidade nossa como indivíduo e, dentro do possível, tendo sempre cada vez mais claro o que está buscando. Ah, não, mas eu estou desprezando o medo, a necessidade de trabalhar? Não. Mas, por outro lado, eu sinto que nunca houve tanto espaço para escolha de trabalho como hoje. Se, por um lado, tem N situações, até em termos de país, que nós temos que resolver, que tem N coisas, tem muitas situações e fatos que têm conflitos sérios, nós vivemos conflitos importantes como país, como pessoa, eu vejo hoje, eu acredito que as pessoas hoje têm muito mais condições de se prepararem para escolhas melhores, inclusive. Entendi. Então, as pessoas, eu acredito que aquela pessoa que vive reclamando todo dia que não está bom, porque isso é comum nas empresas, primeiro, o mau humor. Aquele mau humor de sempre. Crônico. É crônico. Então, jogar fora esse mau humor, vai tratar o mau humor crônico. A recomendação, trata o mau humor crônico. Identifica por quê. Você sabe que o mau humor tem algumas razões, né? Lógico. Então, você tem algumas que são tecnicamente explicadas. Você tem mau humor por algumas razões. Você não faz atividade física, você não estabelece aquela energia boa que te dá prazer, né? E você só faz isso quando você faz algumas atividades. Se você sorri, você melhora o teu bom humor. Lógico. Se você faz atividade física, melhora o bom humor. O humor. Se você faz sexo, melhora o humor. Às vezes não dá para fazer tudo, né? Então faz um pouco mais de cada. O que nós precisamos, na verdade, Gasparetto, e eu acho que esse é o meu sonho, né? É que as pessoas tivessem mais informações sobre si mesmas, sobre esses conceitos que são tão simples, sabe? E incomodam também. É muito difícil para o gestor todo dia estar com gente mal resolvida. Todo dia as pessoas fazerem um trabalho que elas não estão felizes, elas estão e vai boicotando. Então, mas Sônia, o mundo está acabando? Não. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa produtiva. Agora, ainda as pessoas têm que parar de acreditar que o chefe vai resolver tudo. Essa consciência, eu entendo, cada vez mais, que é nossa também. É verdade. Que é uma coisa que já vem de algum tempo, né? Quer dizer o seguinte, antigamente era isso, a gente esperava que o chefe... Fazia tudo. Isso, inclusive resolvesse os nossos conflitos pessoais. Só faltava qualquer vencer. Coisa. Agora, essas pessoas mal-humoradas realmente são fontes de conflitos, sem dúvida, dentro da empresa, né? E de insatisfação, né? Tem uma insatisfação que é assim... Essa insatisfação tem algumas causas. Algumas são externas à empresa e outras da empresa. O que eu vejo é que, até para a pessoa, né, para a tua saúde, para o teu bem-estar, pensa nisso. Reflete se o que você está fazendo é o que você quer na vida. Eu costumo que às vezes é melhor vender cerveja na praia, sabe? Fazer alguma coisa... Fazer coisa que você gosta. Tudo bem, tem a sobrevivência? Tem. Então, tenta conciliar, cria um plano de voo, porque... quebra muitas questões de resultado quando isso acontece. Me diga uma coisa, eu chego numa empresa, como é que eu identifico se essa empresa... Não, se essa empresa tem, não, porque ela tem. Os conflitos, quais são os sintomas que identificam que uma empresa tem um conflito? O mais comum, né, é a queda de resultados, a baixa produtividade, a quantidade, os problemas que ela tem de comunicação interna e muitas vezes externa. Outra questão é aquele nível de afastamentos que eu te falei, não só afastamento, absenteísmo. Outra questão importante é o clima e o ambiente de trabalho, como é que as coisas se interrelacionam. Muitas vezes a demora para virar alguma notícia, alguma... Entendi. Então, assim, comunicação emperrada. Totalmente emperrada, a desmotivação, que é a negligência. Tem alguns fatores que nós chamamos de sintomas e outros de causas, né? Certo. Então, eu diria assim, buscar os conflitos das organizações, eu digo, a causa, eu trabalho muito com a metodologia de diagnóstico de sintomas e de causas, né? E dentro dessa metodologia, objetivamente, ela tem problemas de comunicação, de liderança. Se você me perguntar hoje, quais são as questões críticas das empresas em termos de conflito? Falta de direcionamento, o direcionamento inadequado, é aquilo que eu disse a você. Olha, eu sou muito bom para fazer comunicação para o mercado, mas internamente é péssimo. Eu estou dando um direcionamento e funciona mais ou menos assim. O que é um conflito importantíssimo?
todo direcionamento que eu passo, eu acredito que o mercado é importante, que tem competição, mas eu ainda dou um direcionamento muito centrado no que eu acredito, sem saber o que as pessoas veem no mercado. Eu vejo algumas situações, e isso às vezes em algumas empresas, Gasparetto. Eu vou lá na linha de frente, que é a área mais importante, né? Para mim, quem está lá na frente, na ponta, no cliente, é quem me traz as verdades do mundo, né? No geral, é as pessoas que estão vendo. Que estão lá no dia a dia ali, com clientes. Traz uma situação, eu tenho que trabalhar essa situação. Eu tenho que ouvir, né? Se eu vou atender, e se eu não vou atender, eu tenho certeza que se eu não vou atender, o que eu faço? Então, o que eu vejo é que se a pessoa traz a primeira, a segunda, a terceira vez, se ela não tem eco, esse é o maior conflito das empresas hoje. Lógico. Ela não tem eco, ela não traz mais. E ela vira e fala, ó, não é problema meu mais. Não é problema meu. Então, se eu posso, como profissional dessa área, e falar, olha, o que eu faria? Primeiro, um diagnóstico. O que você está acontecendo na tua empresa? Não adianta eu investir em muitas coisas. Vamos investir em 2 ou 3? Vamos começar a ler pessoas, ler gente. Vamos começar a gerar um novo olhar para essa empresa de fora para dentro. Isso é trabalhar conflito. Isso é trabalhar o conflito. Porque tem um aspecto que eu entendo também como... que eu espero trazer um valor para as empresas, Gasparetto. É sair daquele mundo do cultura organizacional, das pessoas. Não, é pessoas e resultado. E isso é o que acho que mais se faz nas empresas. É verdade. Então, eu tenho áreas de linha de frente. Como eu trabalho com isso? E aí você começa a trabalhar vários exemplos. Aliás, a gente tem uma lista de exemplos, né? Olha, eu tenho eu dono, eu empresário, eu executivo, quero assim. E aí você faz tudo para fazer assim. E não sai. Por quê? Por quê? É verdade. Posso não ter gente competente. Pode ter analisado mal a situação, não é? Esses são os conflitos que nós vivemos. O resultado, mesmo assim, o que a gente tem de troco, né? Como é que eu vejo, que atitudes que eu vejo, na verdade, eu acho que nós temos o Stephen Covey, ele faz uma abordagem interessante. 10% do tempo do executivo é para cuidar do que aconteceu ontem. E 90% é como é que eu resolvo agora. Então, hoje tem um risco grande, é um conflito, né, das empresas hoje. O nível de tarefas que ele tem que realizar... É muito grande, né? Muito grande. Ele não aprendeu a delegar, esse é o maior conflito hoje. É um conflito. E as pessoas buscam essa responsabilidade. Essa geração, elas inclusive, eu preciso formar, trazer essa geração, principalmente a geração mais nova. Se eu quero formar, eu tenho que delegar. Para delegar, eu tenho que sentir que eu possa ter confiança. Para ter confiança, eu preciso ter mais sintonia com as pessoas, né? Tá Mas não é a sintonia do bonzinho, né? Não, é uma sintonia profissional, uma sintonia de... Tá certo. Sônia, estamos chegando ao final. Olha, passou rápido o tempo. Tinha ainda tantas coisas para falar. Mas foi muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Se você quiser se despedir, deixar alguma forma de comunicação com você, fique à vontade, Sônia. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer a você, Gasparetto. Foi muito boa a oportunidade. Eu sou apaixonada por esse tema e por todos os temas, principalmente vinculados a comportamento na empresa. O meu e-mail é ligeri@terra.com.br e espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim, Sônia, foi muito bom. Ok, pessoal, nós estamos então encerrando mais um programa conversando sobre gestão e quero convidá-lo para que você venha em nossa próxima entrevista. Muito obrigado e até lá. Obrigada.